A paz do Senhor a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Na palavra de Deus hoje, eu gostaria de trazer uma palavra que mostra como somos frágeis e pecadores, e ainda tem pessoas que se orgulham da vida espiritual que tem, se orgulham mesmo diante de tantos defeitos e tantas falhas que cometemos. As pessoas, elas se orgulham daquilo que elas acham que fazem certo. E eu queria dar um exemplo aqui na palavra de Deus, que uma vez, uns dias atrás, eu li esse versículo e me chamou muita atenção, e aquilo ali, sinceramente, apertou meu coração. E que está em Mateus 26, versículo 56, que diz assim: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Você vê que quando Jesus foi capturado ali pelos soldados romanos, os apóstolos que estavam com ele, todos eles fugiram. E aí depois teve a negação de Pedro. Você vê a fragilidade que somos nós, até mesmo os apóstolos que estavam na presença de Cristo. Eles, nesse momento, quando isso aconteceu, um dos momentos mais difíceis, que Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, estava orando, estava clamando a Deus, e ele estava muito aflito, com a alma dele aflita. Quantos momentos nós já não passamos por isso? Quantos momentos difíceis já não passamos pela nossa vida, e nem se compara com o sofrimento de Cristo. E nesse momento onde era para ele ser amparado ali, amparado ou protegido, quem estava em volta dele fugiu. E aí nós vemos a nossa fragilidade, sabe? Eu me vi muito nessa fragilidade dos apóstolos, assim, eu me comovi muito quando eu li essa palavra, sabe? E quando ele fala que para se cumprir as escrituras dos profetas, está em Zacarias 13, versículo 7, que diz assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Fala isso. Então, quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. Então, você vê, por exemplo, um líder de igreja, uma pessoa que está lá numa função de pastor, onde ele tem o objetivo de aproximar aquelas pessoas mais de Deus, e ele comete erros, ele passa a fazer o que é errado, ele passa a deixar de ser sustentado pelo Espírito Santo de Deus, e aquelas ovelhas, onde eram para se aproximar mais de Deus, acabam se afastando mais de Deus, acabam se dispersando. E depois, quando vem outra liderança naquela igreja, instituição, eles falam assim: não pode se apegar ao homem, você está se apegando ao homem, tem que se pegar a Deus, você apega a Jesus Cristo. Mas aqui na palavra de Deus já está falando já. Quando o pastor ele é ferido, as ovelhas se dispersam. Quando essa situação acontece nas igrejas, de um pastor trocar e algumas pessoas saem da igreja e param de frequentar e não gostam do outro pastor que vem, alguma coisa assim, eu não acredito. Sim, muitas pessoas se apegam a pessoas, confiam no homem. Coitado daquele que confiar no homem. Nós devemos confiar em Deus. Eu acho que muitas pessoas, o que elas querem é um homem que tenha o Espírito Santo de Deus, o que é bem difícil de encontrar. É muito difícil de você encontrar uma pessoa que é selada pelo Espírito Santo de Deus, e que ao ele pregar o Evangelho, Deus fale com as pessoas através daquele homem, daquele pregador. E então eu não acho que quando as pessoas elas saem da igreja é porque elas se apegaram ao homem, é porque talvez aquela outra pessoa que foi lá, ela não sentiu o Espírito Santo falando com ela através daquela pessoa. Nós não só falamos com Deus através de pessoas. Você fala com Deus no secreto, na oração. Nada pode substituir isso na sua vida. Nada pode substituir a sua vida no secreto com Deus. Então, quando você vai na igreja para você orar, para você louvar, para você agradecer a Deus em comunhão com outros cristãos, que é o que a Bíblia ordena, você deve ouvir uma pessoa que é sustentada por Deus, ouvir uma pessoa que é sustentada pelo Espírito Santo. Quando a gente vê uma pessoa que é claramente uma pessoa que é um falso profeta, que existem muitos hoje em dia, e as pessoas vão naquela igreja, vão buscando aquele falso profeta, e eles querem profecias que vão sobre bênçãos, sobre coisas boas na vida, e eles ficam perseguindo aquela pessoa lá, e eles só querem ouvir massagearem o próprio ego delas.
Eu acho que esses falsos profetas, eles são permitidos que ajam ali naquele momento do espiritual, sabe, por Deus. Eu acho que é permitido que esses falsos profetas atuem naquele momento justamente para os falsos crentes. É como se fosse uma maldição ali para os falsos crentes, porque quem é uma pessoa que é selada pelo Espírito Santo de Deus, ele tem um discernimento espiritual para ver quem é o profeta verdadeiro e quem não é o profeta verdadeiro. E você já ouviu uma profecia de um profeta verdadeiro? A maioria das coisas são correções. A maioria das coisas que ouvimos são correções. Sim, existe o respaldo da palavra de Deus ali sobre bênçãos, sobre galardões que acontecem nessa vida e na vida eterna, mas nós que somos tão pequenos e tão frágeis, igual olhando aqueles apóstolos fugindo quando Jesus foi capturado, e aí você precisa corrigir um monte de coisa na sua vida, da sua forma de viver o caminho de Deus, e aí você só quer bênção, você só quer coisas boas na sua vida, você só quer dinheiro, você só quer prosperidade. Não é errado ser rico, tá? Não é errado você ter prosperidade financeira. A única coisa que a Bíblia condena é que seu coração esteja lá naquele lugar, em vez de estar em Deus. E isso vale não só para o dinheiro, mas é que o dinheiro é o mais comum disso acontecer. As pessoas colocarem o coração delas lá, colocarem a segurança delas lá no dinheiro. Mas o seu coração não pode estar em nenhum lugar que não esteja em primeiro lugar Deus. Nem na sua família pode estar acima de Deus. O seu coração deve estar em Deus acima de tudo e de todos. A Bíblia ordena que você o ame acima de tudo e de todos, com todas as forças do seu espírito, da sua alma e do seu corpo e de todo o seu entendimento. Você deve amar a Deus acima de tudo que você puder imaginar. Compreendem? Nós que somos frágeis e pecadores, nós devemos estar preocupados em nos santificarmos, examinar a nós mesmos para ver o que nós precisamos melhorar e corrigir. E você só vai saber disso quando você buscar a verdade de verdade. Busque a verdade de forma sincera, de coração verdadeiro, sabe? Você não pode pegar e ler a Bíblia e querer ler a Bíblia ali só para por ler. Você não entendeu alguma palavra, você vai lá e pesquisa aquela palavra. Você quer compreender a verdade para você poder viver ela. Assim você se fortalece, assim você melhora. Então, quando eu vejo aquelas pessoas buscando um profeta para ouvir bênçãos, e isso é o que mais tem na internet, gente cobrando para dar profecias, sabe? Manda um pix, daí a pessoa faz uma profecia lá pra pessoa, e a pessoa ela fica nisso aí, ela busca isso aí, porque ela não quer o caminho estreito, ela não conhece a Cristo, nunca conheceu, e ela vai conhecer provavelmente pela dor, quando ela for trazida ao deserto, aí ela vai conhecer a Cristo. O que a pessoa ganha buscando falsos profetas para ficar ouvindo bênçãos, sendo que a pessoa precisa corrigir a vida dela? O que Deus nos fala através de sonhos, por exemplo, a maioria das coisas são correções, a maioria das coisas são para você melhorar. Por que é mostrado assim? Por que Deus age assim? Por que a maioria das coisas que Deus nos revela são correções? Para que você feche as suas brechas, feche as legalidades. E assim você, quando fecha a brecha, fecha a legalidade, assim você dá permissão para o Espírito Santo poder agir na sua vida. Assim você dá permissão para Deus abençoar a sua vida. Você primeiro precisa ser lapidado. Você precisa buscar se santificar para você poder receber as bênçãos. Você às vezes pede uma coisa em oração para Deus. Aí Deus vê que você é filho, ele vai atender aquela oração, porque está alinhado com a palavra dele. Nesse exemplo, vamos fazer assim. Então, quando ele decreta lá, no espiritual, já acontece. Aquilo ali que você pediu, já está lá, para você receber. Aí o que vem em seguida? Ele vai preparar você para receber aquilo. Ele vai forjar você e vai preparar você para receber aquilo. Por exemplo, se você pediu algo no ministério de Deus, para você ser um pastor de igreja e você quer ser pastor de uma igreja com muitas pessoas. Se ele te colocar naquele momento que você pediu, isso, e ele te coloca naquele lugar que você pediu, não vai dar certo. Não vai dar certo porque com 10 pessoas já vai dispersar das ovelhas. Na primeira provação, no primeiro problema que houver ali, você não vai estar capacitado, entende? Olhem José do Egito, como foi todo o trajeto dele. Ele viu em sonhos o que iria acontecer com ele lá na época, quando ele estaria lá governando com o faraó, sabe? Ele seria o braço direito de faraó, reinando. Ele era o segundo homem mais poderoso no mundo naquela época. Olha todo
todo o processo que ele teve que passar para aprender a se fortalecer. Ele foi forjado, moldado. O que Deus teve que permitir ele passar para capacitar ele para aquele momento. Então saiba o que você está pedindo na sua vida, porque se você está pedindo algo que está alinhado com a palavra de Deus, então saiba que Deus vai forjar você antes e te capacitar para receber aquilo que você pediu. E esse é um processo que não é muito fácil de se passar. O caminho de Cristo é estreito, e esse caminho de processo para você alcançar os seus sonhos não é diferente. Ele vai processar você ali e você vai ser moldado, lapidado para alcançar o que você pediu ao Pai. E tudo que o Pai está fazendo é te oferecendo aquilo que você pediu. Pense e reflita bem antes de pedir aquilo que você quer. Eu acredito particularmente, tem um vídeo que é um dos primeiros que eu mandei, e como que você descobre pro que Deus ele quer usar você, sabe? Tudo se resume ao secreto. Você se santifica, você ora, lê a Bíblia e jejua. Esses 3 pilares, essas 3 bases vão resumir todo o resto. E aí você está construindo o alicerce para você alcançar tudo o que você quiser na sua vida, desde que esteja alinhado com a vontade de Deus. Então, quando você se fortalece no secreto, quando você busca a verdade, quando você busca o conhecimento da palavra de Deus, todo o resto lhe será acrescentado. E isso que diz a palavra de Deus: buscai o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. O resto é essa vida aqui. O resto é toda a sua vida carnal. E a única coisa que Deus está pedindo é que você o busque com todas as suas forças, priorize Ele na sua vida e entenda que esse é o caminho do sucesso da sua vida. É você buscar a Deus e colocar Deus no lugar que Ele deve estar, que é em primeiro lugar na sua vida. E aí o resto vai ser acrescentado na sua vida pelo nosso próprio Pai, porque Ele nos ama e Ele nos quer felizes. Ele quer que nós alcancemos os nossos sonhos e nós realizemos os nossos sonhos que temos na nossa vida, em qualquer área da sua vida. Só basta buscá-lo. E quando você busca e coloca Ele em primeiro lugar, você está confiando nele. E é isso que Ele quer. Ele quer que você confie nele, colocando em primeiro lugar na sua vida. Era essa a palavra de Deus. Queria trazer aqui, dar esse exemplo dos apóstolos, mostrar como nós somos frágeis e como nós devemos buscar a Deus, sabe? Como nós devemos, talvez, buscar mais coragem para servir a Deus. Muitas vezes Deus nos dá uma direção, mas nós não temos aquela coragem de seguir em frente, aquela coragem de Moisés, a coragem de Jesus Cristo. Busquemos isso no secreto também, em nome de Jesus Cristo. É essa a palavra de Deus hoje. Eu espero que isso tenha edificado você e fortalecido a sua fé. A paz do Senhor a todos. Até a próxima.